Convido os irmãos a estarem em pé. Pedimos que os irmãos agora fechem seus olhos, vamos falar com Deus, que o Senhor possa dirigir este culto e que nós possamos sair daqui mais abençoados que nós chegamos, amém? Pai querido, Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite na tua casa e na tua presença, pela oportunidade rica e especial que o Senhor nos concede. Senhor, venha ministrar nos nossos corações o teu querer e a tua vontade. Fala conosco nesta noite na palavra, nos louvores, no decorrer, meu Deus, desses momentos de oração. Somos, ó Pai, totalmente dependentes de Ti e pedimos que nesta noite o Senhor manifeste sobre nós o poder da Tua graça, Senhor. Ó Senhor amado e Pai eterno, perdoa nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, e que o nosso corpo hoje se apresente diante de Ti como sacrifício vivo de louvor de adoração ao teu nome, Senhor. Se há alguma enfermidade em nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, que o Senhor traga cura nesta noite, Pai. Visita aqueles que vão nos acompanhar também pela live deste culto, que em cada lar a tua palavra entre, a unção do teu Espírito entre e traga mudanças e transformações, ó Pai, e em tudo o teu nome seja glorificado. É esse o nosso pedido, Senhor, no nome precioso de Jesus, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. O Ministério do Louvor está na oportunidade. Pai do Senhor, igreja. Vamos nos colocar em pé para louvar o Senhor. Glória a Deus. O Senhor é digno de toda a honra, de todo o louvor. Estamos, faltando só mais um dia para nós encerrarmos a semana. E Deus tem nos dado graça, nos dado saúde. E nós estamos aqui para louvar e agradecer o Senhor. Amém? Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Adore ao Senhor com alegria. Amém? Reinas, trono do céu.
seja teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Enquanto os irmãos trazem suas contribuições, nós vamos louvar o Senhor por mais um louvor também. O alimento
possa se manifestar em nosso meio, em nossas vidas. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos pedindo para Deus, para que da mesma maneira que a vontade dele é feita lá no céu, que ela seja feita aqui na terra também, nas nossas vidas, amém? Antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, eu gostaria de abrir a concordância com a pastora Céia, amém? Vem cá, pastor, dar um testemunho, louvar a Deus, fazer aquilo que o Senhor colocar em seu coração, amém? Que nós possamos, irmãos, sempre estar firmes nesse sentimento. Fomos chamados para ser adoradores, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estar aqui nessa noite, adorando ao Senhor. Sabemos que o nosso Deus é o Deus maravilhoso, Deus do impossível, Deus que pode todas as coisas. Sobre Ele há todo controle, há todo poder. Eu estava ontem, acho que foi hoje de manhã, a gente foi levar o Joaquim na escola. Quando eu estou de folga, eu faço questão de levar na escola ele. E em 2019, eu acho, nós passamos na frente da escola onde o Joaquim estuda. Na realidade, nós estávamos procurando, né, uma escola para ele que iniciar o primeiro ano e queríamos uma escola por aqui, mas estava muito cara essa escola por aqui também. E aí nós fomos numa reunião em um determinado lugar e passamos na frente dessa escola, né? E ali eu olhei para aquela escola e meu coração ardeu, porque falei, nossa, que escola linda, né? Que escola bonita por fora, né? Muito bonita. E aí eu pensei no meu coração, né? Falei assim, se lá perto de casa, né, já é uma fortuna, imagine, né, aqui num bairro próximo da gente, mas pelas casas, assim, às vezes, né, acaba, tudo tem o olho, né, acaba sendo que mais caro, né, e deixamos dormir eu deixei dormir no meu coração esse assunto. E aí, de repente, né, o Joaquim iniciando o primeiro ano, o apóstolo Marcos procurando uma bolsa para ele, né, que a gente precisava do tempo integral. E aí, de repente, ele falou assim, filho, olha aqui, caiu essa escola aqui. E aí, quando a gente foi pesquisar onde era a escola, né, era justamente essa escola a qual eu tinha visto, né? Ou seja, Deus, Ele conhece o desejo do nosso coração, né? No meu olhar, naquele momento, eu até liguei antes na escola e aí procurei saber qual era o valor e tudo mais, sem a bolsa, né? E nós não tínhamos condições de pagar, mas Deus, Ele sempre nos surpreende, né? Deus, Ele é aquele que a gente, às vezes, nosso pensamento é muito limitado, né? E às vezes a gente fala assim, olha, está tão distante da gente. E hoje meu coração se alegra, porque o Joaquim está sendo alfabetizado ali naquele lugar onde meu coração ardeu, né? Onde eu queria que ele estivesse, né? Por um momento eu pensei que nunca ia dar. Não é uma escola top das galáxias, não é, mas é a escola que meu coração escolheu naquele momento, né? Então eu glorifico a Deus por isso, porque a gente que é cristão, a gente anda pelo aquilo que a gente tem fé, a gente tem fé do que as coisas podem acontecer na nossa vida. Mesmo a gente olhando às vezes e desejando, e falando assim, está tão distante de mim, está tão longe da minha vida. Não, mas Deus traz para perto, né? Deus traz para perto aquilo que está distante. Ele é a ponte que nos leva aonde nós queremos chegar, né? Então às vezes você está aqui, ou às vezes você está em casa, está com um pensamento muito longe, fala assim, se um dia, não, se um dia não, nosso Deus tem todo o poder de realizar, né? Às vezes parece que está distante, mas esse distante para nós é muito perto, para Deus é muito pouco, né? E é por isso que em 2 Coríntios 5, versículo 7 diz assim, que nós não andamos pelo aquilo que
porque andamos por fé e não por vista. Aleluia. 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Glória a Deus. Meus olhos, ele olha e ele vê, ele fala assim, está distante, está longe. Mas a fé, ela atrai para perto. Aleluia. Né? E às vezes, mesmo a gente sem fé, com um pouquinho, um grão de mostarda, que é muito pequeno, né? No nosso coração, no nosso íntimo, como eu falei com Deus, eu falei assim, Jesus, poderia ser aqui, mas está tão longe de mim. Aleluia. E aquele pouquinho fez trazer para perto. Então esse é o poder do nosso Deus. É aquele que traz para perto aquilo que está longe. E não é só as coisas materiais, mas as coisas espirituais, as pessoas que nós queremos que estejam aqui, né? As vidas que nós queremos que estejam transformadas, aquela bênção que nós queremos alcançar, que é para nós impossível. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar, mas Deus vai trazer para perto, amém? Aleluia. Eu congreguei numa igreja e durante muitos anos nós oramos por um marido de uma irmã. E oramos, porque os crentes naquela época eram assim, né, pastor? Até que Deus fizesse um milagre, nós orávamos. Hoje a gente está meio fast food, né? Hoje Jesus não resolveu, então estou fora. Mas nós oramos durante aproximadamente uns 10 anos pela vida de um esposo e de uma irmã. E aí hoje eu vejo aquele homem como um pastor, eu falo assim, meu Deus, é fruto de oração de 10 anos. Para nós foi muito tempo, mas para Deus foi muito. E hoje o homem é pastor. E isso é para a glória de Deus. Então, que nós possamos usar a fé. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Missionário Léo, vem cá também fazer uma breve saudação. Em seguida, ouviremos a palavra de Deus. A pregação oficial desta noite. Glória, aleluia. Senhor Jesus, igreja. Amém. Que gostoso adorar, né? Eu fui numa igreja essa semana agora. E o missionário daquele lugar falou pra mim, você aí eu peguei, levantei a mão. Ele falou pra mim, moça, eu não te conheço, mas eu vejo pessoas tirando sarro da maneira que você adora. Mas continua adorando dessa maneira que Deus está recebendo a tua adoração. E eu falei, glória a Deus. Porque eu não estou nem aí, igreja, eu glorifico, exalto, eu grito. Eu fui na congregação esses dias, as irmãs não dão glória e eu do lado delas, glorificando o Senhor. Só via ela se afastando de mim, eu não estava nem aí. Porque o pregador era pentecostal e eu também gostava de um glória a Deus e deu tudo certo. Então eu glorifico a Deus por isso, porque quando a gente pensa que a gente está ali dando glória a Deus, aleluia, né? As pessoas falam, acho que essa mulher é doida, né? Mas você vê, Deus usa uma pessoa do outro lado e fala, continua dessa maneira, que o Senhor não vai te errar. E ele falou para mim, continua assim, irmão, que Deus tem honra para ti. Falei, glória a Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, como é bom adorar, né, igreja? Queria que cada cadeirinha dessa daqui tivesse com uma pessoa da minha família. Porque a gente chama, vamos para a igreja, vamos escutar a palavra, vamos adorar o Senhor. Aí fica só aqui, né? Mas eu amo Deus. Eu falo com Deus toda hora. Eu estou na presença de Deus. Não tá nada, mas tá, né? É aquele Deus que eu amo da boca para fora, que a gente sabe que é de qualquer maneira, né? Que a gente não é besta. E eu falo para eles, vamos, é tempo de estar ali. Essa semana eu tive uma visão com o sol, quase encostando na terra, né? E eu falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque Ele está mostrando, igreja, que Ele está vindo. Ele está voltando. Não sabemos a hora, não sabemos o tempo, mas os dele Ele não deixará enganados. Os dele Ele vai mostrar, Ele vai manter nós no caminho, assim como foi falado a semana passada. E eu creio que a gente vai permanecer no caminho para a gente conquistar o nosso cantinho na glória do lado do nosso rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler um pedacinho no livro de Malaquias, é apenas um capítulo. O capítulo é o 3, o versículo é o 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Glória a Deus, aleluias. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Eu estava ali em casa e eu
abri a Bíblia, caiu aleatoriamente nessa palavra, e eu fiquei ali pensando. Falei, meu Deus, verdadeiramente nós fomos chamados para fazer a diferença no meio de um povo, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa. Por que eu digo uma geração corrompida, uma geração perversa? Porque é o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Eu não tinha tanto tempo de assistir jornal. Antigamente, esses dias de hoje eu estou assistindo mais. E eu tenho visto coisas ali que o meu coração ele acelera mais. Eu vejo pessoas, pai matando filho, filho matando pai, cada dia que passa, eu vejo que o Senhor está mais próximo. Porque a palavra dele nos relata que quando ele viesse, nós viríamos todos esses sinais. Mas aí eu lembro do profeta Enoque, pastor. Enoque era profeta? Não. Nós chamamos como um amigo de Deus. Enoque era amigo de Deus, andava com Deus, conseguia nos seus dias caminhar com Ele. Daniel, eu fico pensando, aquele homem, numa geração que era perversa, a geração da Babilônia, mas ele escolheu adorar somente o único Deus. Ele escolheu, ele fez uma escolha, ele não deixou se contaminar. Eu fico pensando na vida de Jó. Jó era um homem que a gente nem fala, era reto diante de Deus, era temente ao Senhor, ele andava e fugia das tentações desse mundo, ele fugia do que era errado. E ali eu fiquei pensando, meu Deus, nós tínhamos homens que, se nós trazer para os dias atuais, eles andavam em santidade com Deus, eles andavam em perseverança com o nosso Senhor. E nos dias de hoje não podemos ser diferente. Uma vez eu ouvi um pastor ministrando que nós temos que ser como a garça, andarmos sobre a lama, mas andarmos com as pernas limpas. Então é isso que nós estamos vivendo hoje. Estamos num mundo terrível, mas temos que tomar cuidado para nós não se contaminar. Então nós podemos sim caminhar no mundo que nós estamos vivendo, mas olhar para o alvo que é Jesus Cristo e não nos deixar nos abater. E eu fico pensando, José era um homem que onde ele vivia, onde ele passava, o nome do Senhor era glorificado. E eu glorifico a Deus por tudo isso, porque dera a nós, né, igreja, ser um desses homens, ou parecidos, ou até iguais, esses homens da Bíblia de antigamente. Eu glorifico a Deus por isso. Eu falo muito de Deus para minha família, eu glorifico a Deus. Eu tenho pessoas na Zona Norte que estão todos desviados, pessoas que desceram as águas do batismo, subia a monte, descia a monte, e eu falava, gente, vai devagar, quem vai com muita sede ao pote cai. E era aquela subida para monte, descida para monte, hoje estão tudo desviado. Então, irmão, ajuda eu em oração, clama pela minha família, em nome de Jesus Cristo. Na minha casa é eu e o Rodrigo, a Nicole e a Emily também tá indo, graças a Deus. Então eu só tenho o meu gordinho Marco Aurélio aí, que eu creio que também vai vir em nome de Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque a minha casa servirá ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos se colocar de pé. Vem cá, irmão Francisco. Vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite, que nós possamos entender, irmãos. Você pode ver, cada pessoa que vem aqui, na sua simplicidade, no seu jeito de ser, Deus usa. Então o que nós precisamos é nos disponibilizarmos. Deus quer usar cada um de nós. E outra coisa, não é as palavras de sabedoria que a gente diz, mas é a unção do Espírito que passa por nós, que faz a diferença, amém? Querido Deus e Pai, quero te louvar pela vida do teu filho, que nesta noite nos trará a tua palavra. Que o Senhor possa mais uma vez usá-lo por poder e graça, mediante a sua bondade, Senhor. Que nós possamos ser edificados nesta noite pela tua palavra e pelo teu Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz. A irmã falando dos irmãos da família dela que está desviada. É por isso que Jesus disse que dava vida por todos, mas o sangue era derramado por muitos. Muitos não é todos, infelizmente. Não é isso? Muito não é todos. Ele sabia quem realmente ia beber o cálice dele até o fim. Estar aqui, para mim, é uma dificuldade tremenda. Eu não tenho dificuldade de falar de Jesus para as pessoas aonde quer que eu esteja, mas aqui, realmente,
me complica. Mas vamos ver o que Jesus tem, o que Deus tem para todos nós essa noite. Eu vou ler em João 4. Evangelista João, São João, como diz o pastor Marcos, capítulo 4, que diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, entre parênteses, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, meio-dia, né? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Uns se odiavam, né? Jesus respondeu e disse-lhes: Se tu conheceras, acho tremendo isso aqui, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber? Olha isso, gente. Arrepia até os cabelos. Tu me pedirias e eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Quanta inocência, né? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus mesmo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Ela não tinha entendido nada até agora, não tinha se achado ainda. Jesus disse-lhe: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí a mulher começa a entender. Caiu a ficha, né? E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Até aqui só. Tremenda essa palavra, né? A água é vida. A água que o mundo nos oferece, ela sacia nossa sede, ela nos hidrata. Mas ela não tem os nutrientes necessários para a nossa alma, para o nosso espírito. Somente a água que Jesus dá, essa sim, essa nutre nossa alma, nosso espírito. Aliás, essa mesma água alimentou milhares lá no deserto. Jesus era a rocha que ao tocar saía água, né? Então, o que eu percebo aqui é a sutileza que Jesus nos aborda. Né? Jesus não chega como nós apontando seus pecados, seus erros, nossos erros. Jesus chegou, iniciou um diálogo com uma mulher que eles não era proibido, eles não proseavam, não trocavam ideia. No entanto, ele teve iniciativa. E isso muito me alegra, e alegra todos nós, porque isso eram bons sinais de que o evangelho ia chegar a nós, já que veio exclusivamente para o judeu. Então ele começa com sutileza, falando algumas coisas da mulher, é tanto que quando ela vai à cidade, ela diz: vem ver um homem que falou tudo sobre mim. E se sugere que esse diálogo não ficou só
naquela revelação dos maridos. Jesus, não gosto muito de fazer conjectura, de acrescentar nada à palavra, porque eu tenho medo, realmente eu tenho medo, tenho temor disso. Mas a gente supõe, né, que ele revelou mais coisas dessa mulher, porque ela falou, vem ver tudo o que ele disse de mim. Então deixa uma brecha para que a gente pense desse jeito. E aí, quando Jesus percebe com sutileza de que ela reconheceu os seus pecados, aí ele entra com a revelação. E aí ela realmente cai em si. E o texto prossegue dizendo que ela deixa o cântaro, e esse cântaro para mim são os pecados. São os nossos pecados. Ela deixou, se livrou daquilo. Pode ter outra sugestão de que Jesus, pode ter pensado, vou deixar esse cântaro aqui, caso ele tenha mais sede, já tem a água pronta aqui. Mas também eu penso que seriam os pecados dela. Uma coisa interessante é que na Bíblia, tudo que está escrito na palavra, nós não temos nada no mundo que nós possamos comparar de forma enfatizada, né? Dar assim ênfase. Dizer, não, isso aqui é igualzinho. Não é. Por mais, é tanto que o louvor que a irmã cantou aqui, o pessoal cantou aí, tem vários elogios a Deus, mas nós não temos capacidade de dizer quem realmente é Deus. Mas se eu tivesse que comparar a força que a palavra de Deus tem sobre nós, eu fui dar uma lida a respeito do rio Amazonas. Você me pergunta, o que tem o rio Amazonas com o assunto aqui? A fonte de água viva. É que o rio Amazonas, quando eu estudei, ele não era o maior rio do mundo, e sim o rio Nilo, em extensão. Hoje sabe-se que o rio Amazonas é também maior em extensão. O rio Amazonas tem parte dele que chega a 150 metros de profundidade por 15 quilômetros de largura. Ele deságua no oceano 215 milhões de litros por segundo. Aí você fala, puxa vida, então o que eu quero dizer com isso? É volumoso? A gente teve uma ideia do que é grande? Claro, tivemos uma ideia do que é grande. Assim é a palavra de Deus. Ela tem força tremenda ela tem. Eu vou pedir para a pastora aí, que está aí trabalhando de engenheiro de áudio aí, coloca por favor em Hebreus 4:12, irmã, por favor, e nós vamos ler junto. A Bíblia define como ninguém. Eu só quis falar do rio Amazonas para a gente ter uma noção de grandeza, de força que é a palavra de Deus. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Não precisa de mais nada aqui. Mas a gente lê isso aqui e a gente não se dá conta dessa definição do que é a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. É interessante que a gente pense nisso. 3 perguntinhas. Quem somos? O que éramos? Quem somos e o que seremos? Antes de ouvir a palavra de Deus, nós era um errante. Não sei se essa palavra define bem. Mas éramos errantes em nossos pecados, e o pecado ele é de tal maneira, o inimigo ele entra de tal maneira na vida da gente, que aquilo vira uma coisa normal. Você mente, você conta piada suja, você fornica, adultera, rouba, mente, enfim, você faz uma opção de coisa e não se dá conta de nada disso. Ao ouvir a palavra de Deus, elas nos convence de que nós agora não somos mais aquela velha criatura. Então agora é quem somos. 1 Coríntios 5,17 diz assim. 5,17. 1 Coríntios 5,17. Desculpa, irmã, 2 Coríntios. Isso, 2 Coríntios. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então agora, quem sou eu?
uma nova criatura. Puxa, mas é só fácil assim? Não, você tem um caminho a trilhar por isso aí. Eu fico admirado quando eu escuto, quando eu leio, porque quando você lê a palavra, você ouve Deus falar. Amém? Então, eu fico admirado quando Paulo em Filipenses 3,13 diz assim, olha, eu não acho que fiz lá grandes coisas, mas uma coisa eu sei e faço. Olha quem fala isso, apóstolo Paulo. O homem que dizia, eu não vivo mais, sim Cristo que vive em mim. Ele fala um negócio desse, como é que a gente fica? Então é fácil ser cristão? Não. É impossível? Não, também não. Ser crente é fácil? É. O tal do crente aí é complicado. Eu não gosto muito vou explicar. Eu não gosto muito de dizer crente, porque eu conheço um monte de crente que mente, que compra fiado, que tem nome sujo, que faz fofoca dentro do templo, enfim. Isso para mim é o crente. O diabo também é crente, não é isso? Crê e treme. Agora, o cristão crente, esse é diferente. E tem uma frase que eu já falei isso algumas vezes, quem me conhece sabe, um santo da Igreja Católica, por nome de Francisco de Assis, ele disse, olha, pregue o evangelho em todo tempo, se possível, use palavra, ou seja, se precisar, use palavras. Isso para mim me diz muito, porque o que é pregar o evangelho? É seu modo de viver, é seu modo de vida, é o maior testemunho de vida, é você próprio. Amém? Então, não veio onde que eu parei para retomar. Bom, então agora estamos aqui na nova criatura. O que seremos? Aí vem a pergunta. Mas antes disso eu queria fazer um parênteses aqui. A pastora Céia falou de arder. Eu ouvi uma pregação um pouco mais de 12 anos atrás. Eu ainda não tinha feito a confissão, mas eu já estava namorando a igreja de Cristo, né? Eu já frequentava meio pelas beiradas, né? Como dizia o pastor Jailson. E eu ouvi uma noite que acabou a energia elétrica e aí foi um culto à base de velas. E a pregação foi exatamente nesse texto aqui. Tudo diferente do que eu falo, mas o texto era o mesmo. E literalmente o meu coração ardeu, queimou. Eu sentia calor no meu peito. Não era figurativo, era real. Eu senti essa sensação real, essa palavra ardeu. Porém, naquela noite, ninguém perguntou quem queria aceitar Jesus, porque se falasse, eu tinha pulado lá na frente. Como ninguém falou, eu fiquei na minha. Só depois, alguns meses depois, é que eu vim entregar minha vida para Jesus. Fazer a confissão de fé. Então, eu queria deixar registrado esse pequeno e grande para mim, que eu não esqueço até hoje, testemunho. Então, o que seremos a partir do que a palavra nos faz? Bom, tem mais um detalhe que eu queria falar. Bom, 10 minutos só de palavra, não dá mais do que isso. 1 Coríntios 1, 27, eu acho interessante e profundo demais, porque assim, Deus ele não escolhe doutores, PhDs, pós-doutorado, para revelar-se a Ele. E tem mais um detalhe, tudo que nós estudarmos da palavra, você não vai saber nada além do que está aqui. Senão nós vamos jogar fora Deuteronômio 29, 29. Tá certo, professor? Então é isso. A irmã colocou aí? Por favor. Olha só, Deus pelo contrário, Deus não escolheu doutos, não escolheu doutores. Ele pegou as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. O próximo, irmão, por favor. E Deus escolheu as coisas ignóbeis, ou seja, as desprezíveis, as vis desse mundo, e as desprezadas e as que não são, para reduzir as que são. Isso é o Deus. Ele pega, antes de eu ser cristão, eu trabalhava em fábrica, fui peão de fábrica e falava, o camarada fez desgraça, agora é crente e está salvo, está santo. Eu criticava assim, porque eu era cego. Mas só quem tem o poder de fazer isso é a palavra. Ela tem força, ela realmente ela revoluciona a sua vida. Né?
Então, a palavra é forte, porque todos os dias nós temos que nos alimentar dessa palavra. Se não fizermos isso, nós não estamos caminhando de acordo com a palavra, o que ela manda. Então, é isso, força, a palavra tem força. E para terminar, a palavra de Deus, ela tem sutileza, convencimento. O Espírito Santo, ele te convence de forma maravilhosa. Ninguém resiste à presença dele. A gente se derrama, chora, tudo que tem direito e mais alguma coisa. Pelo menos comigo foi assim. Apocalipse 21:4, por favor. Eu tinha marcado tudinho aqui para ler, mas com a engenheira de som dessa aqui, então está tudo fácil. 21:4, irmã. Esse é o prêmio. Para aquele que perseverar, que ficar firme até o fim, ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Se nós mantivermos firme, alimentando como alimentamos o nosso celular todos os dias, desta palavra de Deus, não tem diabo no mundo que te desvie do caminho, porque ele não deixa, o Senhor não deixa. É promessa dele. O diabo, para mexer com a gente, ele tem que pedir permissão. E se nós estivermos na luz, nós seremos luz. Se nós estivermos na palavra, se estiver em Jesus, estamos em Deus. Amém? Então eu costumo dizer, não tem muito a ver com o assunto, mas tem, quando em Apocalipse mesmo, acho que é 20 alguma... Eis que estou à porta e bato. Me ajuda aí, professor. O professor sabe tudo de cor. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse. Fala aí, pastor Marco. 3:20, né? Eu acho que é 3:20, irmã. 3:20, é isso? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, está vendo? Palavra. E abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Só que tem um detalhe. Essa porta só tem maçaneta pelo lado de dentro. Eu não posso abrir por você. Só você pode abrir. Então, abra de verdade. Seja um bereano. Abra o coração e escute a palavra de Deus com ênfase. É isso. A mensagem é essa. O recado foi esse que Deus colocou no meu coração. Tá bom? Agradeço pela oportunidade. E não me chame mais, viu, pastor? Glória a Deus. Mas estava tão bom. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos sabem que a gente dá aula de teologia, né? Deus abençoe o irmão Francisco. Palavra abençoada. E tem uma matéria que a gente ministra que chama-se homilética, né? Que é a arte de preparar e expor mensagens bíblicas. E uma das regras que ele aplicou aqui hoje foi essa. A regra é: pare quando o povo quer que você continue. E nunca continue quando o povo quer que você pare. Eu sempre falo isso quando eu estou instruindo pregadores. Eu falei, é melhor a gente parar quando as pessoas querem que a gente continue, né? Porque uma vez o pastor José Wellington, que a gente congregou com ele muitos anos, ele contava que um camarada, ele começou a pregar e fazendo uma comparação entre a igreja e uma locomotiva, né? Um trem. E aquele negócio estava tão bom e ele foi se empolgando, falando que o trem tinha acelerador, o trem fazia barulho, e fazendo aquela comparação com a igreja, que o trem carregava pessoas. Aí foi dando o horário, e deu 9, 9h15, 9h20. Quando deu 9h30, o pastor não aguentou mais. Ele levantou e falou, meu filho, amém, já deu. Esse trem seu não tem freio, não? Irmão, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Deus abençoe o irmão Francisco por esta palavra. Deus abençoe a missionária Eliette, a pastora Céia. É isso que eu digo sempre. Tem alguma coisa aí dentro de você boa de Jesus. E a gente precisa compartilhar. Amém? Nós vamos agradecer. Pastor, vai viajar mesmo? Amém. Irmão Francisco vai viajar mesmo? Então vamos orar por esse povo. A senhora vai também, pastora Céia? Ô, glória! Vamos orar por esse povo, irmãos. Eles vão viajar esse final de semana para que Deus os leve em paz e os traga em paz, né? Nós sabemos que as rodovias do Brasil não são nada amigáveis,
mas nós servimos a um Deus que se acampa com seus anjos ao redor daqueles que o temem e o livra e o guarda de todo mal. Amém? Que Deus os leve em paz e os traga em paz, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra que nós ouvimos da tua parte nesta noite, enaltecendo e exaltando, Senhor querido, o poder da tua palavra, que nós possamos, Senhor, ter esta consciência, que ela foi dada para ser o nosso manual de regra, de fé, de prática, e nos ensinar quem o Senhor é, mas também nos ensinar como nós devemos viver a partir do momento que nós te conhecemos. Continua a usar cada vez mais e mais a vida do irmão Francisco em tuas mãos, Senhor, e de todos aqueles que nesta noite participaram deste culto, ministrando, louvando, adorando e orando. Nós oramos também, Senhor querido, pela vida do irmão Francisco, do pastor Marcos, da pastora Céia, que estarão nos próximos dias viajando, Senhor, que o Senhor possa levá-los em paz, livrando-os e guardando-os de todo o mal. Sabemos, ó Pai querido, que o teu anjo acampa ao redor daqueles que te temem e os livra e os guarda de todo o mal. Nós cremos, Senhor querido, nesse teu cuidado para com a nossa vida, que a tua bênção seja sobre a tua igreja, seja sobre os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai. Assim nós te louvamos e te bendizemos por mais um momento que nós passamos na tua presença. Abençoa os teus filhos que estiveram aqui presentes e aqueles que nos acompanharam ou vão nos acompanhar em outro momento por este vídeo, Senhor querido, nas redes sociais. Que a tua bênção seja sobre todos, é o nosso pedido, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmão, só um lembrete, na verdade 3 lembretes. Amanhã pela manhã nós temos nossa consagração com as mulheres, né? A gente tem todo primeiro sábado do mês. Elas vão estar aí cantando, pregando e dirigindo, mas nós vamos estar adorando. Então, se você puder, esteja conosco a partir das 9 horas da manhã. À noite, nós vamos ter a nossa última reunião ministerial deste ano, com os nossos líderes, com os nossos obreiros. Vamos falar um pouquinho do final do ano e já começar a esboçar alguma coisa para o ano que vem, tá bom? E no domingo, nós vamos ter o primeiro culto também com as mulheres. Então, primeiro final de semana aqui na igreja vai ser sempre na direção do Espírito e delas. Amém? Então, estará ministrando a palavra de Deus aqui amanhã cedo a nossa irmã. Lembra, Denise? A pastora Andressa já esteve aqui louvando e amanhã estará pregando. E no domingo à noite, a doutora Fernanda, é uma grande amiga nossa, advogada, e vai estar aqui trazendo uma palavra especial da parte de Deus para os nossos corações. Amém? Pode falar, Francisco. Amém. Maravilha. Além disso, ela fez umas pequenas cirurgiazinhas no pescoço, tirando nossa carninha extra que tinha lá, e aqui está ardendo pra caramba. Entendi. Por isso que ela não está aqui essa noite. Tá bom. Manda paz para ela. Vamos estar orando por ela em nome de Jesus. Amém? Eita, coisa boa. Por que esse povo gosta tanto de Bahia? Um dia ainda vou na Bahia, rapaz, porque o povo vai lá e não quer mais parar de ir. Essa é a 4ª vez que eu vou. Aí, tô falando? Tem alguma coisa lá. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam: amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.